Bom dia! Tudo bem com vocês? Tava com saudades. E esse vídeo é para colocar o papo em dia, falar de algumas coisas que estão acontecendo e dar uma explicação para vocês porque que eu fiquei fora 5 dias e não tinha vontade de fazer vídeo, não tinha vontade de comentar sobre o assunto. Então roda a vinheta, que é sobre isso que a gente vai falar hoje. Bom, no vídeo anterior eu vim aqui no YouTube, num momento de extrema tristeza, desabafar com vocês e muitas pessoas ficaram preocupadas, então agora eu vou dar um ponto de vista assim, de uma maneira bem superficial do que está acontecendo, porque como é um assunto que ainda está em andamento, eu acho que pode gerar panos para mangas, então eu prefiro não ficar entrando muito em detalhes. Mas o fato é que meu chefe é um cara muito difícil, é uma pessoa muito arrogante, e eu já entendi que é um trabalho que eu não me sinto confortável e eu não quero estar lá. Ah, e aí aconteceu uma situação na reunião que ele foi muito desagradável comigo. Era uma reunião super tranquila e do nada mudou o tempo da reunião e começou um show de horrores. Mas eu percebo que isso é parte dele, né? É gatilho dele. Ele faz isso com a mulher, faz isso com os filhos e faz isso com os funcionários. Também não é um mérito exclusivo meu, já fez com a minha outra colega também. Mas são coisas tão pequenas, tão bobas, que eu fico pensando, tipo, poxa, pra quê, né? E por mais que eu me sinta preparado, me sinto forte, me sinto acompanhado pelos mestres. Nesse momento específico, enquanto ele estava gritando comigo, parecia que eu sentia as minhas células vibrarem de medo. Eu tive muito medo. Eu fiquei muito chateado com toda a situação. E quando eu saí dali, fui almoçar, eu fiquei pensando, poxa, né, por mais que eu estou nesse processo de espiritualidade, tenho procurado ser uma pessoa melhor a cada dia, por que eu ainda estou num trabalho tão basal desse jeito, né? E aí, quando eu compartilhei no YouTube, várias pessoas comentaram, eu adoro ler os comentários, me ajudou de uma maneira absurda, não sabia o poder da comunidade. Eu me senti amparado por uma galera, sabe? Eu nunca senti isso na vida, então muito obrigado de coração por todo mundo que mandou mensagem. Até agora eu não consegui responder todo mundo. Tiveram pessoas que escreveram um textão e eu tô lendo todos. Isso me fez refletir em muitos aspectos sobre muitas coisas. Fora as pessoas que me mandaram áudio, que me mandaram mensagem no Instagram também. Então, muito obrigado a todo esse suporte que eu tive, porque para mim, para eu que moro aqui sozinho, num outro país, longe da minha família, longe de amigos e os poucos amigos que eu tenho, eu não posso falar sobre o assunto. Ter esse apoio de vocês foi muito, mas muito importante mesmo. Muito obrigado mesmo. Várias pessoas mandaram mensagem do tipo assim, Lino, se valorize, você não precisa disso, se demita. Eu concordo, eu acho que a gente precisa se valorizar, precisa colocar um ponto final nas situações, mas no meu caso em específico não é tão simples assim, né? Então eu tenho uma condição de imigrante. É, Eu não vou falar que é um preconceito, que existe um preconceito entre os portugueses para contratar brasileiros. Eu acredito que existe uma certa dificuldade. Eu vou dar um outro exemplo. Na antiga empresa que eu trabalhava, que era uma empresa de bolsas, na minha concepção, tá? Eu me sentia a pessoa mais bem preparada. Os outros funcionários, eles eram muito relapsos, eles não sabiam fazer os procedimentos da empresa e tal. E eu sentia que ia ser promovido, sabe, a gerente, porque eu me dedicava muito àquilo. E a promoção não veio. E eu também não fiquei chato, não foi uma coisa. Mas depois eu comecei a perceber essa dinâmica que as oportunidades, elas são mais, para brasileiros, elas são mais, um pouquinho mais difíceis. Não quero generalizar, mas pelo menos na experiência que eu tive uma certa dificuldade. Então, e eu também tive uma certa dificuldade de arrumar um outro emprego na minha área, sabe?
E não só isso, por exemplo, nessa loja de bolsa que eu trabalhava, eu tenho alguns colegas portugueses mesmo, portugueses e brasileiros que queriam sair de lá por N motivos, porque achava o trabalho pesado, porque achava que pagava, recebia pouco, e eles mandavam, e eu também fui assim, eu mandei vários currículos, meus colegas mandaram vários currículos, e você não é chamado para nada. Não tem tanto trabalho assim bacana, então, de repente você se vê refém de uma situação, sabe? Então, da minha última empresa para essa agora, demorou 1 ano e meio para eu conseguir sair. Então, assim, mandando currículo para Nespresso, para shopping, para restaurante, para qualquer coisa. Eu queria sair daquele trabalho porque era um trabalho difícil, por mais que hoje eu olho para trás e entendo o aprendizado que eu tive dessa empresa, era uma equipe muito complexa, eu já falei disso aqui no canal, mas me promoveu um crescimento, enfim. Mas eu queria sair dessa empresa, né? Queria procurar outra coisa e não conseguia. Depois, eu fiz a minha iniciação no Reiki, também já falei disso aqui, e no outro dia eu consegui esse novo emprego. Então, assim, tudo eu senti que foi sincronizado, que foi um sinal de Deus para que eu estivesse nesse trabalho. Quando o trabalho começou e a proposta que me foi feita parecia um sonho. Eu falei, nossa, agora a minha vida vai mudar, tal. E aí outros seguidores também comentaram isso no vídeo, que não existe o arco-íris, o pote de ouro no fim do arco-íris, que a nossa vida é difícil. Mas no meu caso, eu sinto que eu ainda estou na parte basal da história, sabe? Do necessário. Dinheiro para comer, dinheiro para pagar aluguel, casa, também preciso de emprego básico. Por mais que eu tenha uma por mais que quem me olhe perceba que eu pareça que está tudo tranquilo, porque eu me visto bem, porque eu me falo bem, porque eu falo bem, porque eu sou tranquilo, mas, por exemplo, a minha casa, quando eu cheguei aqui em Portugal, eu fiquei um tempo no Chiado, não, no Bairro Alto, que era na casa da Pamela. Depois eu saí de lá e fui para a casa de um amigo. A casa da Pamela, na minha concepção, se eu tivesse que colocar numa escala de 1 a 10, era um 8. Daí eu fui para casa do meu amigo, que era um 9,5. Aí eu comecei a fazer ressonância, quando eu estava na casa do meu amigo. Aí eu fui para uma casa que era 3,5, 4. E agora eu tô nessa que é um 6, né? Então, na minha casa que eu moro hoje, existem várias situações, várias dificuldades que eu fico pensando, poxa, né? Eu tava numa casa que era um 9,5, na Pamela eu cheguei num 8, no Brasil eu morava numa casa 9,5, 10 para mim, e agora eu voltei para trás, sabe? Então parece que a espiritualidade me puxou de volta para eu ver algumas coisas. E eu tenho procurado olhar. Também ouvi uma frase de alguém que escreveu aqui nos comentários que a ressonância não é fácil, mas também não é difícil, a ponto que a gente não consiga fazê-la. E isso tirou aquele peso de dentro de mim. Agora eu começo a olhar para a ressonância com outros olhos. Falei, não, vou dar conta, dá tudo certo. Parece que é difícil, mas não é. Então, era esse ponto que eu queria tratar com vocês, que eu não pedi demissão desse emprego atual que eu estou hoje, num rompante de nervo, porque primeiro eu sinto que pode ser o ego falando, então eu preciso entender até que ponto é o ego, até que ponto eu realmente preciso tomar essa situação. É, São situações muito desafiantes que nunca aconteceu comigo na vida, nunca ninguém gritou comigo, nem em relacionamento, nem em família. Então, tudo isso é muito novo para mim. Eu fico assustado quando acontece, mas para eles é uma dinâmica comum. Ontem eles estavam voltando do almoço, meus chefes, o, o marido, mulher e o filho, e eles estavam gritando na calçada, e aí o menino saiu e foi para outro lugar, e depois eles ficaram procurando o menino, enfim, já é uma dinâmica deles. Eu não preciso entender eles, não preciso aceitar, mas eu preciso entender o que que isso está na minha energia para me ensinar. Eu sinto que está me ensinando algumas coisas. A primeira delas é o soltar. Eu estava muito assim, meu Deus, eu consegui esse emprego por um invisível, um mistério do invisível. Foi sobrenatural a maneira que aconteceu. E subconscientemente eu estava achando, não vai aparecer outra situação dessa para mim, então eu tenho que me agarrar com unhas e dentes.
Eu fui trabalhar, eu fui para esse emprego com tanta expectativa, com tanta felicidade, queria mostrar tanto o meu potencial, que quando eu cheguei aconteceram essas situações, foi me minando, foi me deixando triste e desmotivado. Hoje eu tenho desmotivação para sair de casa, para tomar banho, para me arrumar para ir para o trabalho, eu já vou desmotivado, eu não tenho mais vontade. Isso é muito ruim. Ah, mas eu sinto que aquele medo que eu tinha de, tá, se eu for demitido por N motivos, por N razões, o que que eu vou fazer da minha vida? Agora eu já estou mais tranquilo, já consigo entregar mais para Deus e falar, olha, não sei. Não sei o que vai acontecer, eu só sei que eu vou viver o hoje. E esse é o segundo aprendizado que eu tenho tido dessa experiência, viver o presente. Eu estou mais focado no presente. Como essas situações foram situações desafiantes na minha vida, eu tenho redobrado a minha atenção à espiritualidade. Muitos, mas muitos de vocês me mandaram ferramentas para fazer, falaram para fazer o Ponopono, para fazer barra de axis, para fazer refazer o caminho das palestras, enfim, eu faço tudo isso. Então, por isso que o meu desabafo no vídeo anterior foi exatamente isso. Eu já faço, mas por que que é tão complexo? Aí várias pessoas também me mandaram um vídeo do vaso chinês da Débora Bica, que é uma filosofia que eu acredito também. Eu não tenho que pagar pelos problemas dos meus antepassados. Eu coloquei um fim já nisso há muito tempo. Isso, faço meditação de PNL, faço meditação noturna, converso com Deus o tempo todo, faço o Ponopono para ir para o trabalho, para voltar. Eu falo de espiritualidade o tempo todo, mantenho esse canal aqui para motivar outras pessoas e para me automotivar também. Então, tudo isso eu faço. E aí, nesse período mais complexo, eu tenho redobrado a minha atenção com a espiritualidade. Então, eu estou meditando muito mais, eu tenho me estado num, num momento de vibração mais focado. E que mais de crescimento que eu tenho tido disso? E o que é para ser seu vai ser independente. Então, o soltar, ele tá vindo de uma maneira muito, muito forte para mim nessa quarta onda. Tá me ensinando a soltar na marra. Outra coisa linda que tá me acontecendo é estar aberto para receber o dinheiro. Eu pedi em algumas ondas para ser rico, para ser uma pessoa próspera, para poder não me preocupar mais com dinheiro, porque daí eu consigo focar para outras coisas. E já tiveram vários momentos na minha vida. Então, assim, só para contextualizar vocês rápido. Quando eu era criança, eu fui adotado pelos meus avós, e meus avós eles tinham uma vida financeira muito confortável. Sempre morei em casas bonitas, meu avô nunca trabalhou, nunca precisou trabalhar. E quando eu fui fazer faculdade, era natural que eu fizesse uma faculdade em outra cidade, morar sozinho, escolher uma faculdade integral. Só que quando eu fui para a UEM, Estadual de Maringá, tinha algumas matérias que era noturna, então eu acabava que ficava estudando o tempo integral mesmo, manhã, tarde e à noite. Isso é um privilégio para pouquíssimas pessoas. Depois eu saí de lá, fui trabalhar em um escritório de arquitetura muito chique da cidade, que era prima de um parente meu. Então, sabe aquela coisa assim das coisas fluírem naturalmente. Depois, quando meu avô faleceu, e meu pai já era falecido, e aí revelou uma dor da minha família em relação a mim, eles não queriam que eu participasse, não, talvez, assim, eu não sei qual é o motivo, mas eu me senti um pouco rejeitado, e tá tudo certo, eu fui viver minha vida, não fiquei tentando entender o que estava acontecendo, mas daí eu tive que me conectar com a família da minha mãe, eu sentia muita falta de família. Sabe aquela coisa de almoços no domingo, de ter tio, de ter primo. E aí eu fui morar com a minha mãe. Foi uma fase bem complexa, eu estava muito carente. E a família da minha mãe, ela é muito pobre, assim, de pobre de ter situações e ter comportamentos muito diferentes da família do meu avô. Então tudo aquilo foi muito novo para mim. É, a pobreza mental, às vezes, às vezes não, ela é muito pior do que a pobreza física mesmo. E a família da minha mãe, eles são pobres mentais e físicos.
E eu tive muita dificuldade. E aí, depois disso, eu comecei a me sentir mais pobre, assim, sabe? De internamente. Ai, por que que eu tava falando isso? Lembrei, às vezes o meu raciocínio vai indo, aí eu vou entrando em outro assunto. Então, depois, já da vida adulta, dos 20 e poucos anos pra cá, eu comecei a me conectar com uma realidade que era muito diferente na minha na infância. E hoje eu tenho vontade de dar um conforto maior para minha mãe, para minha irmã, para minha família. E eu tive a oportunidade de dar, eu comprei móveis novos, dei uma decorada na casa, troquei colchão, coisas assim boas, coisas de rico falando. Por exemplo, um sofá de uma marca americana, um colchão de uma marca americana, porque eu sabia que era conforto, porque minha mãe tem problema de coluna, enfim. Mas eu queria poder contribuir muito mais com ela. Então, na ressonância, eu pedi liberdade financeira para que eu pudesse desenvolver a minha vida. E depois que meu avô faleceu, eu sinto que eu tive mais dificuldade de me lançar para a vida financeira. Eu não tenho carro, não tenho casa, não tenho nada de bens materiais. Eu já tenho quase 40 anos e não adquiri nada. E isso é um problema para mim. Eu sinto que é um problema. Eu queria ter minhas coisas, eu já queria ter minha casa. Eu já queria ter, nem se fosse alugado, sabe? E eu pedi dinheiro na ressonância para resolver essas questões para eu poder focar em outras. E aí, nessa quarta onda, o meu chefe não querer ter me pagado durante 3 meses e depois ter atrasado o meu salário e depois ter feito os cálculos do meu salário errado, isso tem me colocado em algumas situações difíceis relacionadas a dinheiro. E alguns seguidores se propuseram a me mandar dinheiro por Pix, me mandaram mensagem perguntando qual era o Pix e tal, e eu não quis aceitar. Eu não quis aceitar porque eu achava que existem outras pessoas com problemas maiores que os meus que eu não me sentia merecedor, né? Então, por que que você vai me ajudar, sendo que eu sou jovem, tenho força para trabalhar, sendo que tem tantas pessoas que estão realmente passando por necessidades? Outros seguidores me ajudaram de outro formato, apoiando o canal, mandando apoio nos vídeos, né, que é um valor que manda separado. Então isso me ajudou também muito. Mas a grande magia aconteceu no domingo retrasado. Eu estava numa situação muito difícil, o dinheiro tinha acabado, eu estava naquela espera de se o dinheiro ia cair ou não. A comida também já estava acabando, não tinha dinheiro mais para nada. E aí uma seguidora me mandou mensagem: Lino, gosto tanto de você, tenho um carinho muito grande por você. Eu queria mandar um dinheiro para você poder tomar o seu café com a gente. É como se fosse uma amiga pagando. Então, a maneira como ela colocou a forma que ela queria me ajudar foi tão bonita e foi tão leve que eu não tive vergonha ou medo de aceitar. Só que eu pensei assim, gente, eu pensei que ela ia mandar R$ 5, R$ 10 para tomar um café, que foi o que ela tinha falado. E como eu tenho conta no Brasil e tenho conta aqui na Europa, para fazer essa transação de dinheiro de lá para cá exige um valor mínimo. Eu acho que são 50 euros. 50 euros equivale a R$ 250. Então, por exemplo, se eu precisar de uma ajuda da minha mãe urgente, assim, preciso de dinheiro, a minha mãe, no mínimo que ela precisa me transferir para o Brasil é R$ 250 para virar para cá 50 euros. Só que eu tenho um banco, que ele é um banco mais especial, é o C6 ou C3, eu sempre confundo o nome. Ele é um banco de investimento. Na época que eu ganhava dinheiro no Brasil, que eu ganhava muita grana lá em São Paulo. Então, esse banco me deu alguns privilégios e um dos privilégios é a taxa é um pouco menor. Então, ao invés de mandar 50 euros, eu consigo mandar 20 euros para o Brasil, o mínimo, que equivale a R$ 100. Enfim. E aí essa pessoa me mandou isso e eu aceitei. Eu falei: "Ó, obrigado, né? Então aqui tá meu Pix", mandei o Pix para ela. E aí eu tava andando, eu acho que tinha umas moedinhas, um dinheiro, era o último restinho do dinheiro que ia comprar pão e leite no mercado. Aí quando eu tava indo, que eu recebi o Pix, que eu entrei na conta R$ 100, que era o valor exato para fazer a transferência para cá. E aí eu fui tão feliz. Fiz a compra da semana, comprei arroz, comprei feijão, comprei tudo que eu precisava.
Quando eu tava voltando do mercado, eu tava passando uma região assim meio de jardim também. Resolvi mandar uma mensagem pra ela. Falei, olha, recebi, muito obrigado, que Deus te abençoe, tarará, tarará. E quando você me falou que ia me mandar um dinheiro assim pra tomar um café, imagina que fosse 5, 10 reais. E aí eu contei essa história da transferência do banco. E ela ficou feliz, tal. Quando eu tava mandando mensagem pra ela, a uma distância assim de mais ou menos 2 metros, eu vejo um arbusto e eu consegui ver uma joaninha. Na hora, olha, começou a chover, tem que sair daqui. Eu fiz esse vídeo, eu vou ver se eu consigo conectar ele aqui no papo para vocês poderem entender. E aí eu senti que eu estava protegido mesmo. Eu comecei a chorar, sou chorão, ela também chorou, se emocionou, porque é bonito de ver. Quando a gente está alinhado com a espiritualidade, ninguém segura a gente. E aí eu vim fazer compra de mercado da semana. E você é um anjo que Deus colocou na minha vida, que me mandou um presente do céu para mostrar que eu tô no caminho certo, que eu sou um filho amado, que eu também mereço. Então eu tô falando quase me querendo chorar no meio da rua, porque é tão bonito ver esse Deus no detalhe, sabe? Pronto, agora eu tô chorando. Você não faz alegria aqui. Ai, não era pra eu chorar desse jeito feio. Mas saiba que você é um anjo, assim, que Deus colocou. E esse detalhezinho, sabe? É isso que é bonito. É o dinheiro exato para poder fazer a transferência. É enquanto eu tô te agradecendo, eu vejo uma joaninha. É você cuidando das crianças. Enfim, tá lindo, tudo lindo. E vocês não têm ideia. Quando eu tava, né, de segunda-feira, que foi um dos dias mais difíceis para mim até agora aqui em Portugal, por causa dessa situação com o meu chefe, vocês não têm ideia do quanto foi importante eu ler os comentários de vocês. Eu me senti poderoso, eu me senti amparado, eu me senti querido. Sabe assim, o poder da comunidade? E hoje eu já me sinto muito mais. Eu nunca me senti amado assim. É lindo de ver. Muito obrigado mesmo. Ainda tem uns 15 comentários para ler, mas são textões. Eu ainda não tive tempo de parar para ler. Mas eu me sinto tão feliz e tão. Sabe quando você sente que você está no caminho, que você está conseguindo passar a sua verdade, as pessoas conseguem me ajudar e eu consigo ajudar outras pessoas também? Então, para mim, isso é o mais importante, já está valendo. Por causa disso, dessa questão toda que aconteceu com o meu chefe, eu comecei a repensar algumas situações do tipo, meu, para que eu tenho o canal? Se para mim tá difícil, mesmo fazendo e me colocando em movimento, tá tão difícil para mim, por que que eu gosto de... Eu tenho esse canal com o único intuito de me manter falando em primeira pessoa. Eu não coloco nada que eu não sinta confortável. Eu não falo de nada que eu realmente não acredito. E aí eu fiquei pensando, se tá tão difícil para mim, por que que continuar falando sobre esse assunto, sabe? E aí eu pensei em desistir do canal. De, não quero mais, eu acho que dá muito trabalho, é muito complexo, por mais que eu tenha, né, tido algumas experiências bonitas assim, mas tá difícil para mim, eu tô triste. E aí eu comecei a receber as mensagens de vocês, o tanto de mensagem, o tanto de gente se preocupando, eu me senti tão amado, tão querido, que eu falei, não, eu tô no caminho certo. E aí, pasmem, em algum momento eu vi um horóscopo ou outro, e eu falei disso semana passada. Várias pessoas, vários horóscopos disseram: não desista, você está no caminho certo, não pare, você está ajudando muitas pessoas, então continua. Então cá estou eu, voltei e voltei para ficar. Eu vou emendando os assuntos e vou indo para outro, depois eu tenho que reassistir os vídeos, aí eu volto ao assunto de novo. Enfim, eu estava falando dos ensinamentos que essa dificuldade com o meu chefe tem me ensinado. Então a primeira dela foi o soltar, a segunda foi a relação com o dinheiro.
de eu querer me sentir rico, de querer me sentir merecedor, mas na verdade eu não estava me sentindo. E aí alguns seguidores se propuseram a querer me ajudar e eu não quis aceitar. E aí essa seguidora sim fez esse movimento com muito amor. E aí ela me ensinou, ela falou assim, Lino, você está fazendo um trabalho tão bonito, você ajuda outras pessoas, você está dando suporte para ajudar e se eu puder te ajudar num pouquinho e isso puder contribuir para que outras pessoas ajudem mais outras pessoas, você está chegando naquela pessoa que você imaginou que sente mais necessidade do que você e futuramente também você vai ajudar, enfim. E aí eu falei, tem razão, é isso mesmo. Eu não estava conseguindo me sentir merecedor de falar por que eu não posso ajudar também? Por que eu não posso ser ajudado quando eu preciso? Bom, já é outro dia. Para quem me acompanha no Instagram, no meu pessoal, no lino.marinho.neto, eu compartilhei meu dia lindo que foi ontem, foi domingo. Encontrei um amigo, a gente foi comprar tênis para ele. Depois eu fui ver a nova coleção, fui ver moda, fui ver a nova coleção da Victoria Beckham para Mango. E sabe assim, ver coisa bonita, dar uma distraída para a cabeça. E hoje eu já acordei para ir trabalhar com outro ânimo. Então, mais uma vez eu agradeço muito o carinho e o amor de vocês nessa fase tão cretina que eu estou passando. Vocês têm me dado um suporte que vocês não fazem ideia. E aí eu quero reiterar o assunto que fiquei de finalizar ontem, que eu não estava conseguindo lidar com essa coisa de receber Pix, não sentia merecedor. E aí depois eu entendi que sim, eu estou fazendo a minha parte, eu estou ajudando outras pessoas, eu sim sou merecedor. Porque quando a gente fala para o universo que não precisa, que não quer, o universo não dá. Então eu tomei consciência disso e minha consciência expandiu em relação ao dinheiro, em estar aberto para receber. E aí uma das primeiras coisas que eu fui fazer no canal foi na descrição colocar meu Pix. Então, se alguém quiser fazer parceria, contribuir com o canal, já sabe, agora temos um Pix. E isso foi um processo, assim, parece muito simples, muito normal a pessoa receber pelo trabalho, pelo conteúdo que faz, mas na minha cabeça isso parecia ilógico. E eu já falei várias vezes que eu sempre me inspiro no canal da Irradiar-se, lá também nela tem a descrição do Pix, para pessoa se tiver interesse, para se caso a pessoa tiver interesse em fazer parceria, em quiser contribuir, por que não? Então, eu estou aberto para o universo e, enfim, vida que segue. Estou à procura também de emprego. Vida que segue mesmo, assim, eu acho que essa situação tem me mostrado muitas coisas. É um processo, não digo que é fácil, mas como a seguidora falou, mas também não é difícil que eu não consiga. Do YouTube dela, então é uma forma de troca, sim, porque não? Também sou merecedor, também quero prosperar, também quero crescer. E eu percebi que isso era um bloqueio muito grande que eu tinha, que graças a Deus eu tomei consciência e agora estou trabalhando para desenvolver isso. É, espero que esse tema, apesar de ser um assunto muito pessoal, de uma coisa que me aconteceu, de ter vindo aqui para compartilhar com vocês de um problema, espero que isso, de alguma maneira, faça sentido para vocês também, que contribua para o crescimento de vocês. Um beijinho. Vamos trabalhar, vamos começar o dia. Tchau.